Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o array, né? É outro tipo de referência. O array é uma estrutura de dados, uma matriz, onde você pode armazenar variáveis, né? Vários valores de uma variável do mesmo tipo, tá? Então, os arrays ele pode ter várias dimensões. Sempre que criamos um array, ele tem que ter um determinado, você tem que definir um determinado tamanho, né, para que ele possa ser alocado na memória RIP e guardar essa estrutura. Mas aí talvez você pense assim, e se eu precisar aumentar esse tamanho? Né, o que eu posso fazer? Como que isso se comporta dentro do C Sharp? Né? Então vamos ver aí no próximo slide que a gente vai ter uma ideia. Você pode ver aí que eu tenho um array inteiro, tá? Eu declaro dessa forma, né? Int, abre colchetes, né? E aí o nome da variável é igual a new int, e aí entre colchetes eu digo o tamanho. Ou seja, eu estou dizendo que esse meu array ele pode ter dois elementos, apenas e tão somente dois elementos. E aí eu defini lá os meus dois elementos, né? Na posição 0, eu defini a quantidade, o inteiro 1, e na posição 1, o inteiro 3. Mas e aí, se eu quero aumentar, Eduardo, como que eu faço? Não tem problema, você consegue. Tá vendo esse código, esse trecho de código aí? Você vai encontrar isso também lá no nosso fonte, lá no Escovando Bits, tá? Como que eu faço um exemplo nesse sentido, tá? Eu digo lá, olha, ref nuns, né? Eu passo por referência aquela minha aqui no meu array, tá? E eu digo lá nuns length, que é o tamanho dele 2, mais 2. Eu aumentei o tamanho dele para mais dois elementos. Mas é bom fazer isso? Bom, você tem que ter um cuidado nesse sentido. Por quê? Quando você faz isso, o que o C Sharp faz? Ele remove a referência desse teu array de lá da heap. Ele continua existindo dentro da heap por um tempo. E aloca mais memória, né? Ele aumenta a memória para ter os teus mais dois elementos que você precisa. Ou seja, ele copia aqueles dois conteúdos na posição 0 e na posição 1 e cria mais duas posições para você setar o valor. Até o Garbage Collection passar ali e recolher aquele primeiro, né, que a gente descartou, ele fica com um espaço na memória alocado. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter quando a gente está desenvolvendo, tá? A gente vai aprender mais para frente sobre coleções, a gente precisa também ter um cuidado semelhante. Então a ideia utilize o array, né, com sabedoria. Se você já tem uma ideia, né, de quanto espaço você vai precisar, então já utilize, já aloque isso daí e evite, né, fazer esse resize várias vezes, porque isso pode gerar problemas para você, embora a gente tenha o Garbage Collection, que faz tudo isso, que libera da memória, mas isso pode gerar um problema de desempenho para você durante o teu desenvolvimento. Tá? Então, é um cuidado aí, né, que você pode ter. Você vai encontrar o exemplo do que a gente está falando, né? Eu coloquei aqui no projeto lá no GitHub, olha o meu array, tá? Então, você pode ver aí até um array bidimensional, tá? E você pode apreciar aí esse conteúdo e ver como que funciona um array dentro do C Sharp com .NET, tá bom? Até a próxima, pessoal.